Caderneta de cromos, uma oferta banda larga TMN. Quando se julgava que nada mais havia para nos humilhar na infância, lá aparecia mais uma coisa. Uma coisa que, e passo a citar, era para o nosso bem. De repente, sem sabermos como, lá estávamos alguns de nós com óculos, trágico, e outros de nós com botas ortopédicas. Ai, sim. E Botas ortopédicas. Usei isso. havia uma elite que, coitada, conseguia o combo. Usavam óculos e botas ortopédicas. Não, Isto óculos nunca. era das coisas mais tristes que podia acontecer a um petis nos gloriosos anos da nossa infância. E sabem o que é que era ainda mais triste? O que era mais triste? Se para além das botas ortopédicas e dos óculos, um petis ainda tinha de usar nos óculos aquela malfadada borracha que tapava uma das lentes. É pá, sim! Que penso que era para evitar o estrabismo. Nunca. flagelo. Não tenho a certeza se usei ou não botas ortopédicas, quero pensar que isso não aconteceu. Sei que, apesar de ter sido caixa de óculos desde tenra idade, posso orgulhar-me de nunca ter tido essa maldita borracha a tapar uma lente. Lembro-me de imensos colegas meus que tinham de passar por isso, e lembro-me de um deles, coitadito, na terceira classe, a tentar enganar-se a si próprio dizendo: olha para mim, parece um pirata. Eu era um gajo porreiro e por isso confirmei. Disse: pois parece, mas a minha vontade era de lhe dizer: não parece nada um pirata. Mas A isso sabes última para que coisa isso servia? que tu pareces ser um pirata. Era para estimular o olho preguiçoso. Era para estimular o olho Mas acho preguiçoso. que hoje já verdade. não se Acho que já não utiliza, se já faz não se isso, usa é, isso. mas Já acho não que era se- para isso. Eu sempre pensei Era que muito as triste. pessoas magoavam-se nos olhos. Não, era muito triste andar com aquilo no. Muita no- malta na escola andava a magoar-se nos olhos. Pá. Mas aquilo tinha assim, uma espécie de ventosa, não é? Tinha. Que colava à lente, Epá, que não mas servia para nada. Era deprimente. E depois alguns usavam o aparelho também. A bota ortopédica, o olho tapado do aparelho. Epá, éramos monstros. Era triste. Bom, voltando à bota ortopédica, ela caracterizava-se por ser, como dizer, feia. Horrível. Muito feia. Parece que era obrigatório. Era um Há uma trauma espécie usar aquilo. de lei. Há uma espécie de lei nunca escrita que diz que as coisas práticas não podem ser bonitas. É por isso que, por exemplo, os prédios dos bairros sociais são estupidamente e desnecessariamente feios. No fundo, eles são assim para indicar às pessoas: atenção pessoal, isto não são barracas, mas fizemos estes prédios para alojar pessoas que viviam em barracas, e se fosse o Cisa Vieira a desenhar isto, ainda vinham para aqui passear e ainda ficavam sem o relógio. E é por isso que também as embalagens dos produtos dietéticos são estupidamente feias, por oposição às embalagens dos produtos ricos em gordura e colesterol, que são estupidamente apelativas. O que é que custava contratar um designer de jeito para fazer com que um pacote de cereais que sabe a contraplacado, mas faz um bem do caneco ao organismo, pareça uma coisa deliciosa? Tipo com umas estrelas, com umas cores. Não. Com as botas ortopédicas passava-se um bocado isto. Numa era em que rapazes e raparigas começam a desejar sapatos giros, lá se dava o trágico acontecimento de um médico decretar: esta criança precisa de usar calçado ortopédico. E lá íamos nós, com as nossas mães, a uma dessas sapatarias especializadas. Aqui em Lisboa, o grande e prestigiado sítio era a Sapataria Lisbonense, na Rua Augusta. E lá íamos então comprar um par de sapatos rijos que nem cimento, disponíveis em toda uma variedade de cerca de um tom de castanho, e que não disfarçavam minimamente o que eram e o que representavam. Pá, eram botas Este da miúdo tropa. tem os pés esquisitos. A partir do momento em que as botas ortopédicas entravam nos pés de uma criança, só saíam mesmo para ela dormir. E havia o supra-sumo da humilhação, que era ir para sítios como a praia, no pino do verão, com o raio das botas ortopédicas enfiadas nos pés. Quem usava botas ortopédicas em vez de uns espetaculares ténis Sanjo tinha, no entanto, uma possante arma para se vingar da sua triste situação. Eu não me lembro se usei botas ortopédicas, mas se usei, vá lá, foi durante pouco tempo. Mas lembro-me de ter passado um mau bocado às mãos, ou deveria dizer aos pés, dos meus coleguinhas que usavam botas ortopédicas. É que não sei se vocês se lembram disto, mas uma das minhas memórias mais dolorosas dos tempos de escola era um pontapé certeiro na canela, dado com balanço, por um miúdo calçado com botas ortopédicas. Aquilo isso era mortal. aquilo Dói. tinha biqueira de aço. Era. É verdade. Tinha protetor. Dói. Sim. Porque aquilo tinha biqueira de aço e, para além disso, eu tinha a sensação de que aquilo era feito de madeira maciça. Era como se fosse um tronco de árvore que vinha disparado e pumba! E a sensação que eu tinha era que esses meninos usavam não sapatos, mas cómodas nos pés. Porque a dor provocada pelo impacto de uma bota ortopédica contra uma canela era de urrar de dor.
E no tempo em que nós andávamos sempre ornamentados por uma generosa seleção de nódoas negras, aí uns bons 99% delas eram nas canelas e tinham sido provocadas pela ira de rapazes ou raparigas, que elas também davam com força, que usavam bota ortopédica e que... Também levavas das miúdas. Talvez também levava das miúdas. Eu levava de toda a gente. Levavas era porque gozavas com as miúdas. Eu levava de toda a gente. Não gozava nada. Eu queria o amor delas. Bom, ainda por cima, eram, como eu já disse, tempos de ambição e inveja desmesurada no que toca a calçado. Por um lado havia os Sanjo, por outras lendárias botas colibri, já abordadas num cromo passado e que toda a gente desejava pela simples razão de que eram as únicas botas do mercado dotadas de um par de olhos. Eram galochas com olhos, porque, assim, aquilo parecia um bem de primeira necessidade. E por isso, perante este panorama, ter umas botas ortopédicas enfiadas nos pés era um dos maiores dramas de sempre. A razão porque não me lembro se tive botas ortopédicas ou não é porque este é o tipo de coisa que, se aconteceu, uma pessoa recalca. Eu lembro-me de médicos tecerem comentários sobre o facto de eu ter pé chato. E lembro-me de um colega meu de escola me ter dado a informação preciosa de que um irmão mais velho dele tinha ficado livre da tropa por ter precisamente pé chato. Como aos 6, 7 anos eu já tinha decidido para mim próprio que ir à tropa estava fora de questão, eu aprendi a amar e a estimar o meu pé chato. E, aliás, quando eu fui à inspeção, foi das primeiras coisas que disse ao médico que estava a fazer os exames. Eu disse: tenho pé chato! Para a minha grande angústia, ele olhou-me para os pés e disse que não, que já tinha visto pés mais chatos. Foi uma das grandes desilusões da minha vida. Eram pés divertidos. Mas depois acrescentou, eram pés que sabiam receber. Não queremos ninguém na tropa com essa voz, portanto... Sim. Exato. Não, mas foi uma das grandes desilusões da minha vida foi constatar que o meu pé foi perdendo a chateza ao longo dos tempos. E isto pode querer dizer que eu de facto usei botas ortopédicas. Eu podia ter perguntado à minha mãe se usei ou não, antes de fazer esta edição da Caderneta de Cromos. Mas isso era quebrar a magia presente na possibilidade de eu não ter usado botas ortopédicas. Eu sei que ela hoje vai telefonar-me e vai de certeza dar uma má notícia. Sim, filho, tu usaste botas ortopédicas. Aliás, Vasco, faz lá a voz da minha mãe, como tu fazes. Sim, filho, tu usaste botas ortopédicas. Pá, tal e qual, é impressionante. E acho que agora não diz ao Vasco, mas... Ao Vasco, a minha mãe não é de Viseu, nem das Beiras. Bom, mas até isso acontecer, até a minha mãe me telefonar, o que vai acontecer dentro de breves instantes, deixem-me... Não, agora não posso, agora estou ocupada, faz lá o teu programinha que a gente depois fala. Deixem-me chafurdar no sonho, no bonito sonho de que nunca pus tal coisa nos pés. Olha, tu se tivesse usado botas ortopédicas, não terias recalcado a memória. Nunca mais esquecerias, garanto-te. Tu usaste? Teria recalcado um pé de alguém. Usei. Ou uma canela. Foi horrível. Porque aquilo pesava muito, não era? Aquilo pesava muito. Gosto de falar disso. Pesava muito nos pés. Eram mesmo feias. Mas dizem que hoje as botas ortopédicas são mais bonitas. Dizem pessoas na página da Caderneta de Cromos no Facebook. Ainda bem que os meus filhos não têm que usar nada disso. Não, porque é de tal maneira marcante que a pessoa fica com uma nódoa negra para toda a vida e transforma-se num sinal. É verdade. É para toda a vida. Tem este sinal aqui, foi das botas ortopédicas. E também havia sandálias ortopédicas. Agora que falaste na ida à praia, não, mas havia sandálias ortopédicas também. Bonitas como tudo, bem. Deviam ser. Mas o mais experimento era, voltando às galochas, era galochas que tinham elas próprias um dos olhos tapados por uma coisa de borracha. Pá, isso que imagem tão bonita. A galocha colibri com o olho preguiçoso. A Caderneta de Cromos é uma oferta banda larga TMN, disponível em podcast em radiocomercial.clix.pt. Temos aqui uma ouvinte, é a Gabriela Craveiro, que diz que em Petis não fui tocada pelos óculos com borracha, mas sim tive de usar botas ortopédicas compradas na sapataria Mário. Diz a Gabriela que essa sapataria tinha uma particularidade. Tinha um daqueles cavalinhos de madeira que servia para acalmar os petis. Sim. E ela diz ela, o cavalinho servia disco para ir comprar as botas. Vai, filho, vai andar no cavalinho. Olha o cavalinho. Ai, as botas! Até hoje não pode ver cavalos. Meu Deus.